O Salmo 126 nos fala a respeito dos altos e baixos que acontecem em nossa vida. Esse salmo não tem um autor conhecido. Alguns dizem que foi Davi que o escreveu. Porém, pelo texto, parece que ele foi escrito depois que o povo de Israel voltou do exílio, do cativeiro na Babilônia. O povo de Judá estava adorando muitos deuses nas colinas, e Deus levantou o profeta Jeremias para acusá-los de adorarem outros deuses e de se esquecerem que foi Deus, o Senhor, que tirou o povo de Israel do Egito e os trouxe para aquelas terras que eles estavam habitando. E o povo se levantou contra o profeta Jeremias, dizendo que eles continuariam adorando outros deuses, porque eram outros deuses que haviam dado alimento para eles. Então o profeta Jeremias declarou a profecia: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrará nessa terra e levará tudo que existe aqui, e vocês serão carregados como escravos e ficarão na Babilônia, e lá vocês vão adorar esses deuses que vocês adoram e terão a chance de perceberem que foi Deus que deu essa terra para vocês. Assim como o profeta Jeremias profetizou, aconteceu. O povo foi levado como escravo e ficaram na Babilônia como escravos durante 70 anos. Ocorreu o chamado exílio babilônico, em que o povo ficou exilado, ficou longe das suas terras como escravos. Depois de 70 anos, os babilônios foram dominados pelo povo medo-persa, depois pelo povo dos persas, e depois o rei Ciro decretou que o povo de Israel poderia voltar para suas terras. Mais tarde, o rei Assuero permitiu que Neemias fosse até Jerusalém para reconstruir os muros. E Neemias, depois veio Esdras, que veio fazer o papel de escrivão. E depois vieram os profetas Ageu e Zacarias. E Ageu veio nesse tempo de restauração, declarando para o povo: vocês estão semeando muito e vocês estão recebendo pouco, porque vocês não estão investindo o tempo na reconstrução do templo. Reconstruam o templo, invistam na casa do Senhor, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão receber a prosperidade. Porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Semeiem na casa do Senhor e vocês verão a prosperidade na vida de vocês. E o profeta Zacarias veio trazendo recomendações para que o povo se reerguesse. E com isso o povo conseguiu se restabelecer. Depois do exílio, quando eles voltaram para a sua terra. E essa história, esse contexto histórico, é o que representa o pano de fundo do Salmo 126. Algum compositor do pós-exílio escreveu esse salmo. E então esse salmo ele fala sobre a restauração de Israel. Fala que Deus resgatou eles. Eles pecaram e caíram num momento baixo. Foram colocados como escravos na Babilônia. Mas depois eles se arrependeram na Babilônia. Então o Senhor os colocou novamente nas suas terras e eles tiveram motivo de grande riso e motivo de grande alegria, e agora eles estavam novamente no alto, agradecendo e louvando ao Senhor. Então,
esse Salmo 126, ele fala na primeira parte a respeito dessa restauração, a respeito desse grande riso, dessa grande alegria. Esse salmo ele se divide em duas partes na sua estrutura. Vamos ler aqui essa primeira parte, que é a parte do grande riso. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. E esse monte é tão importante para o povo de Israel que quando eles fazem referência a Jerusalém, eles muitas vezes usam o nome Sião, se referindo a esse monte, porque é um monte de referência para eles. Então eles falam sempre Sião. Nós vemos isso no Salmo 125. Voltando aqui no Salmo 125, que nós meditamos ontem, ele fala: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No verso 2, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então nós vemos que Jerusalém está rodeada, ela é uma cidade que é cercada de montanhas. E dentre essas montanhas, a montanha, o monte principal, que é mais conhecido, é o Monte Sião, que é o monte de referência para o povo de Jerusalém. Então ele está falando no Salmo 125 que da mesma forma como Jerusalém é rodeada de montes, o Senhor está à volta do seu povo. E no versículo 1 ele fala que os que confiam no Senhor vão ser como o monte Sião, que permanece para sempre. E aqui no Salmo 126, quando ele fala: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ele está fazendo referência a um monte que é muito conhecido por todo o povo israelita e que sabem. Esse monte simboliza a nossa cidade, simboliza Jerusalém, simboliza tudo o que nós vivemos, o nosso povo, a nossa cultura, as nossas famílias, as nossas tradições. Quando eles escutam Sião, eles escutam a nossa terra. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Como que ficam as pessoas quando elas estão sonhando? Elas vivem num êxtase, elas vivem numa situação de grandes emoções, de grande alegria. Estávamos como os que sonham, ou seja, nós não esperávamos que nós íamos voltar, estávamos muito alegres. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então veja, o versículo 2 fala: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos. E entre os povos, entre as nações, diziam a respeito de Israel: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então essa é a primeira parte do Salmo 126. Agora, o que acontece quando você volta para suas terras, quando você recupera a sua cidade, quando você planta o que tinha que ser plantado e vai fazendo o que tem que ser realizado? Os profetas Ageu e Zacarias estavam ali instruindo o povo para que eles continuassem a erguer o templo, a fazer as coisas. Quando você lê o livro do profeta Ageu, nós vemos no capítulo 1 que alguns estavam desanimados. E Ageu fala: vocês semeiam muito e vocês colhem pouco. Mas é assim porque vocês não estão investindo primeiro na casa do Senhor, mas cada um está investindo no seu próprio interesse. Então, nós vemos no livro do profeta Ageu que o povo voltou para as terras. Aqui no Salmo 126 está contando o momento em que eles retornaram. Eles retornaram e ficaram felizes. Mas aí vem a segunda parte do Salmo 126, que muitas vezes, quando você tem um momento de grande realização e vitória, vem depois o momento da realidade, que é o momento em que você tem que continuar plantando, que você tem que continuar regando, que você tem que continuar trabalhando, que você tem que continuar fazendo o que precisa e deve ser feito para que possa haver
novamente prosperidade. E essa perseverança, esse continuar a fazer as coisas, é uma coisa necessária para que nós possamos receber os resultados esperados. Então, a segunda parte do Salmo 126 vai falar que vale a pena continuarem trabalhando, que parece que as coisas ficaram estabilizadas, que não vão mais ter um novo resultado, mas aqueles que continuarem semeando com lágrimas, sendo perseverantes, buscando ao Senhor, vão colher os seus feixes, vão colher os seus molhos. O que são os molhos? Os molhos são as colheitas, os resultados daquilo que foi plantado. Então vamos ler agora a segunda parte do Salmo 126, do 4 ao 6. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Por que eles estão falando isso no versículo 4? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Porque quando eles voltaram, eles ficaram muito alegres. Mas depois de um tempo plantando e trabalhando, eles começaram a ficar um pouco cansados. Então, aqui, o versículo 4 é um pedido. Assim como nós estávamos alegres, com a nossa boca cheia de riso, com a nossa língua cheia de cânticos, com todo mundo, os povos vizinhos falando, grandes coisas fez o Senhor por esses, faze-nos ter novamente essa alegria. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Traz um reavivamento, uma recordação, um segundo momento em que nós estejamos carregados de alegria de novo, Senhor. Como as correntes do sul. As correntes do sul ali eram correntes que voltavam, ventos que vinham de tempos em tempos. Então ele está pedindo uma que se repita um momento bom para eles. E aí eles escrevem, aqui o salmista escreveu, quem compôs aqui o Salmo 126, colocou no versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então ele está dizendo, faze-nos voltar a ter esperança, e aí ele traz uma palavra para quem está trabalhando. Se você está semeando, semeie em lágrimas. Semear em lágrimas significa, às vezes é duro, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes você vai pensar em desistir, mas mesmo chorando, continue semeando, porque você vai semear com lágrimas, mas você vai ter uma colheita com alegria. Você vai ter o seu resultado. Vai valer a pena. E aí no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, aquele que pega a sua semente preciosa e vai andando, nós sabemos que aquele que nessa época, hoje em dia, você coloca a semente numa máquina e a máquina chega no campo e faz a distribuição por todo o terreno. Mas nesse contexto aqui do povo de Israel, os semeadores pegavam as sementes, colocavam no cesto e iam caminhando, andando pelo terreno. E andando no terreno ali a pé, jogando a semente. Então ele está falando, aquele que leva a preciosa, ele fala assim, a semente é valiosa. Ela é preciosa, porque é ela que vai produzir o resultado, os frutos que você espera. E você vai andando e vai chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, vai retornar e vai trazer a sua colheita. Esse salmo, nessa segunda parte, está dizendo: se parece que as coisas estagnaram, ficaram estabilizadas, continue semeando. O tempo pode estar difícil, você pode estar chorando, você pode estar com lágrimas. Pode ser que você precise fazer financiamentos e investimentos para que o seu campo possa prosperar. Mas
acredite. Você vai colher bons resultados e você vai ser novamente alegre. Você vai trazer os seus molhos, ou seja, você vai trazer os seus feixes. Você vai trazer os seus cestos carregados dos frutos que foram plantados. Por isso que esse Salmo 126 pode ser resumido em altos e baixos da vida. Os altos e baixos da vida que ocorrem na vida das pessoas. O Salmo 126 pode ser um exemplo de decisões erradas e acertos. O povo tomou decisões erradas de adorar em outros deuses e acabaram caindo no cativeiro na Babilônia. Acabaram sendo escravos por decisões erradas. Mas depois eles puderam receber a bênção de Deus. Os temas principais desse salmo é que, podemos dizer, é que Deus é fiel. Podemos dizer que Deus foi fiel com eles. Apesar deles errarem, o Senhor foi fiel. O Senhor fez uma promessa para Abraão, que é o ancestral do povo judeu, dizendo: o teu povo vai morar nas terras de Canaã. Deus colocou eles para fora por um tempo, mas os colocou novamente na terra porque ele fez uma promessa para Abraão, de que os descendentes dele ficariam ali. Deus trouxe eles novamente, Deus foi fiel. Deus é fiel com você. Talvez você tomou uma decisão errada e Deus colocou você num cativeiro. Talvez Deus colocou você num castigo, você está passando por uma provação momentânea, para que você se recorde de que tudo que você recebeu veio de Deus. Então se arrependa, peça perdão a Deus. Deus vai tirá-lo dessa condição e vai colocá-lo onde ele prometeu que colocaria você. Segundo tema principal, se você está passando por uma luta atualmente, lembre-se que o Senhor pode fazer grandes coisas. Ele vai fazer novamente grandes coisas. E se você parou de semear porque você está desistindo, pensando não vai dar resultado, invista, porque o resultado virá. Invista na oração, invista na leitura da Bíblia, invista na consagração por jejuns a Deus, invista no seu trabalho, invista no seu relacionamento, invista no seu casamento, invista nos seus filhos. Aquilo que você está pensando e a pessoa em quem você está pensando que não vale mais a pena, invista, mas invista orando ao Senhor, porque é o Senhor que vai fazer a colheita e o resultado que você espera acontecer. E um outro tema principal desse Salmo 126 é que o povo ficou muito feliz. E os povos vizinhos falaram: grandes coisas fez o Senhor por esses. Então, quando você alcançar a resposta, conte para que as pessoas possam ver que Deus é um Deus que realmente faz grandes coisas. Esse versículo 5 e 6 são versículos muito usados para trazer uma verdade espiritual, para falar que aqueles que estão semeando na obra de Deus, que semeiam muitas vezes em lágrimas, orando, jejuando, chorando, em orações, em clamores, para que Deus salve as almas, para que Deus salve a nação, o povo, está dizendo: vocês vão colher com alegria. O que leva a preciosa semente no sentido espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente valiosa. E Jesus contou a parábola do semeador no Evangelho de Mateus.
Entramos aqui em Mateus capítulo 13 e vamos ler aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Verso 2: E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Verso 4: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Verso 5: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Verso 6: Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Verso 7: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8: E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Versículo 9: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 10: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 11: Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12: Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Versículo 13: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14: Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Versículo 15: Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Versículo 16: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17: Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Versículo 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19: Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20: Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21: Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. 25: Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? 28: E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29: Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. 30: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. 31: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O versículo 31 em diante fala sobre a parábola do grão de mostarda. Nós não vamos mais ler aqui do 31 adiante. Mas a leitura de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, mostra que existem 4 grupos de pessoas.
Existem as pessoas que são como aquelas que foram semeadas ao pé do caminho. Elas recebem a palavra, mas as aves dos céus comem a semente, o que significa que elas escutam a palavra, mas logo saem de terem ouvido a palavra e facilmente a palavra não é guardada por eles. A segunda são aqueles que crescem entre os pedregais. Eles crescem com alegria, eles ficam felizes quando escutam a palavra de Deus, mas como eles não têm uma raiz, logo perdem aquela semente. O terceiro grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que nasce entre os pedregais. Eles começam a seguir a palavra de Deus, mas vêm as dificuldades da vida e depois elas ficam sufocadas. E o quarto grupo de pessoas é o grupo de pessoas que a semente prospera e dá resultados. Essa é a primeira parábola, e a segunda parábola que nós lemos aqui em Mateus 13 fala sobre o joio e o trigo. Fala que por mais que alguém plante boa semente no seu terreno, sempre vivendo aqui na terra, sempre vai haver a semente do mal junto, que vai gerar o joio. E você tem que deixar crescer o joio e o trigo ao mesmo tempo, para que o trigo não seja perdido. Assim é o que acontece quando nós estamos cuidando das almas, quando nós estamos nas nossas igrejas. Você vê que existem pessoas más, que não existem só pastores e líderes bons. Existem pastores e líderes também que são maus. E muitas pessoas se decepcionam e fogem, deixam uma igreja por causa desses líderes e pastores maus. Mas quando você lê Mateus capítulo 13, você entende que você tem que resistir, que você tem que perseverar, que quem está numa plantação, numa colheita, que está esperando uma colheita, tem que entender que a plantação ela é com lágrimas, porque realmente existem dificuldades, embates no campo. Mas esses embates e no campo precisam ser enfrentados, porque só quem enfrenta, mesmo com as lágrimas, é que vai recolher os seus molhos, os seus feixes, é que vai receber os seus frutos. E Jesus, nessas duas parábolas, a parábola do semeador e na parábola do joio e do trigo, ensina isso, que é necessário haver resiliência. Resiliência é a capacidade de resistir ao intenso calor e logo na sequência o intenso frio. Resiliência é o nome que se dá na física para aqueles objetos que conseguem resistir altas temperaturas, tanto para o calor quanto para o frio, e que não se rompem, mas eles continuam firmes, resistindo, têm uma grande capacidade de resistência a todas as circunstâncias de temperatura por que passam. Tem alguns objetos que, quando você aquece demais e você esfria rapidamente, ele parte, porque ele tem baixo nível de resiliência. Mas tem aqueles objetos que resistem, continuam firmes. Então, ter resiliência é importante no ministério, na obra de Deus. Retornando para o Salmo 126, então, esse é o sentido espiritual que se atribui aos versículos 5 e ao versículo 6. Mas agora, fazendo as últimas considerações a respeito do Salmo 126, vamos lembrar o que sempre temos falado. Começamos a meditar nos Salmos no dia 1º de agosto, hoje é dia 5 de dezembro, e nós estamos desde 1º de agosto lendo um salmo por dia. Hoje é dia 5 de dezembro, ainda faltam 24 salmos para chegarmos até o último salmo da Bíblia, que é o Salmo 150. Então, no final deste mês, vamos concluir a leitura de todos os salmos. E nessa leitura e meditação nos salmos, nós temos falado a respeito do livro em geral dos salmos. Então, vamos falar a respeito dessas considerações gerais a respeito dos salmos, que
Primeiro, o livro de Salmos, no texto original em hebraico, é conhecido como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Então, o livro de Salmos é conhecido no texto original como louvores. Mas os salmos não tratam apenas de louvores. Existem muitos salmos que são cânticos, que são louvores, que são adoração ao Senhor. Mas existem vários tipos de salmos. Existem salmos de lamentação, como o Salmo 13, que foi escrito pelo rei Davi, em que ele fala assim: Até quando, ó Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? Existe o Salmo 42, em que os filhos de Coré, que são os autores do Salmo 42, dizem: Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. São salmos que falam a respeito de lamentação. Você tem salmos que falam sobre instrução. O Salmo 15 fala: Quem morará no tabernáculo de Deus? Quem morará no céu? E ele traz uma explicação: aquele que não difama com a língua, aquele que não aceita peita contra o próximo, aquele que faz a vontade de Deus. Então, o Salmo 15 é um salmo, por exemplo, de instrução. Existem salmos de revelação geral. O que é revelação geral? São salmos que revelam que foi Deus que criou todas as coisas. Você tem o Salmo 19, que fala assim: Os céus declaram a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração para outra noite. Ele está falando que quando nós olhamos para o céu, quando nós vemos as estrelas, quando nós vemos as nuvens, quando nós vemos as coisas que foram criadas, nós podemos conhecer por uma revelação geral que Deus existe. Existem salmos que são imprecações. Imprecações são aqueles salmos em que o salmista deseja o mal do seu inimigo e ele fala: que o meu inimigo morra, que o meu inimigo seja derrotado, que o meu inimigo seja envergonhado. O Salmo 109, por exemplo, é o salmo de imprecação por excelência. Davi escreveu o Salmo 109 dizendo: que o Senhor coloque outro acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à sua direita. Então, imprecações são salmos que revelam a sinceridade do salmista diante de Deus. Deus quer que você seja sincero. Se você está com inveja, mágoa, raiva, ódio, rancor, ressentimento, desejo que o seu inimigo morra, você deve confessar a Deus, dizendo: Deus, o meu coração deseja a morte do meu inimigo agora. Mas todo salmo que traz imprecações termina sempre falando alguma coisa como: o Senhor, porém, é que sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que sabe da minha vida. Então, as imprecações não estão na Bíblia para justificar que nós façamos orações assim como alguns pastores que não entendem a Bíblia ensinam. Eles dizem: faça a oração do Salmo 109 contra o seu inimigo e ele cairá. Essa não é a recomendação da palavra. A Bíblia tem que ser lida como um livro único. E quando você lê ela como um livro único, você vê que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: perdoa-os porque não sabem o que fazem. E o Salmo 94 fala: somente ao Senhor pertence a vingança. Então, quando nós lemos essas passagens que estão dentro da própria Bíblia, trazendo a orientação do perdão, nós entendemos que os salmos imprecatórios são demonstração de sinceridade a Deus, mas que no final sempre se deve deixar a vingança exclusivamente ao Senhor, porque só a Ele pertence a vingança, como está escrito no Salmo 94. Então, existem vários tipos de salmos. Mais uma consideração sobre os salmos. Os salmos foram reunidos em 5 coletâneas. O povo de Israel foi reunindo os salmos e formando esse livro. Ele não foi formado de uma única vez.
O livro de Salmos é um livro que traz composições de muitos períodos da história de Israel. Existem salmos que foram escritos por Moisés, como o Salmo 90. Existem muitos salmos que foram escritos pelo rei Davi, mas existem salmos que foram escritos depois que o povo foi preso no cativeiro na Babilônia. E o tempo em que o povo foi preso na Babilônia foi muito tempo depois. Davi viveu mais ou menos no ano 1000, no século X, e o povo foi para o cativeiro no ano de 586. Houve 3 cativeiros, 536 a.C., ou seja, tem uma diferença de 500 anos que esses salmos foram escritos. E esse Salmo 126, que é um salmo que foi escrito quando eles retornaram do exílio, e é por isso que é impossível que tenha sido Davi que escreveu o Salmo 126, porque esse salmo conta claramente que eles retornaram do exílio, então eles voltaram da Babilônia. Esse Salmo 126 com certeza foi escrito por algum autor anônimo, talvez algum levita, quando eles retornaram da Babilônia, manifestando alegria. Então nós temos o livro de Salmos, ele cobre um longo período da história de Israel. E uma quarta informação sobre os Salmos: o povo foi reunindo até formar todo o livro. Por isso que você tem 5 livros dentro do livro de Salmos. Talvez você abra a sua Bíblia e você vai ver na frente, em cima do Salmo primeiro assim, escrito livro 1. E em cima do Salmo 42 vai estar escrito livro 2. Existem 5 livros. Do Salmo 1 até o Salmo 41, todos os salmos foram escritos pelo rei Davi e eles formam a primeira coleção dos salmos. Depois você vê do Salmo 42 até o Salmo 72, você vê ali livro 2, porque eles reuniram os Salmos 42 até os 72 e acrescentaram no livro dos Salmos. Depois eles reuniram o Salmo 73 até o Salmo 89 e formaram o livro 3. Depois reuniram o Salmo 90 até o 106 e formaram o livro 4. E depois reuniram o Salmo 107 até o Salmo 150 e formaram o livro 5. O livro 1, a autoria toda de Davi, do 1 ao 41. O livro 2, 42 ao 72, os filhos de Coré escreveram do 42 ao 49, Asaf escreveu 50, Davi escreveu do 51 até o 72, com 2 observações. O Salmo 66, 67 e 71 não está escrito no texto original que foi Davi que os escreveu, mas a forma como o texto está escrito indica que foi Davi que os escreveu. E o Salmo 72 existe uma discussão se foi Salomão ou Davi que escreveu, mas o último versículo do Salmo 72 fala assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então se entende que foi Davi que escreveu o Salmo 72. No livro 3, Asaf e os seus descendentes escreveram do Salmo 73 até o 82. O 83 é de autoria desconhecida, o 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré, o 86 foi escrito por Davi, depois o 88 foi escrito por Emã e o 89 foi escrito por Etã. E você encontra os nomes de Emã e de Etã na lista dos levitas que se encontra em 1 Crônicas no capítulo 6. No livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106, você percebe que a maioria dos autores desses salmos são autores desconhecidos. Nós sabemos que Moisés escreveu o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que nós vivemos 70 anos e os que vivem até 80 têm cansaço e enfado. O 91, que fala sobre a segurança do Altíssimo, alguns dizem que foi Moisés que o escreveu e outros dizem que foi Davi. Depois você tem o Salmo 94, que fala a respeito da vingança, o Salmo 95, que dizem que foi Davi que escreveu, com base no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. E depois você tem Davi como autor do Salmo 103. Tirando esses salmos, todos os outros
são de autores desconhecidos, mas uma característica dos salmos do livro 4, do 90 ao 106, é que a grande maioria fala a respeito de louvar ao Senhor, cantar ao Senhor e bendizer ao Senhor. E depois vem o livro 5, do Salmo 107 até o Salmo 150. Nesse livro 5 que nós estamos lendo, porque estamos no Salmo 126, nós vemos três informações. Primeira, no livro 5 você tem o menor salmo da Bíblia, que é o Salmo 117, o meio da Bíblia, que é o Salmo 118, e o salmo maior, que é o Salmo 119. Segunda informação, o Salmo 113 até o Salmo 118 formam o chamado Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L, e Halel egípcio são os salmos 113 ao 118 que são cantados quando o povo de Israel sobe para Jerusalém na época da Páscoa e eles lembram que foi Deus que os tirou do Egito e os trouxe para a Terra Prometida. E a terceira informação é que o do Salmo 120 até o Salmo 134, esse conjunto de 15 salmos forma o Cântico dos Degraus. São os cânticos que o povo canta quando sobem para Jerusalém, porque Jerusalém fica numa região montanhosa e por isso que esses cânticos são chamados Cântico dos Degraus, porque eles sobem para Jerusalém. E eles sobem na época da festa da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos. E eles se reúnem em Jerusalém para a comemoração dessas festas e o povo canta esses salmos, do 120 ao 134, que são louvores que lembram que Deus está com o povo. Essas são as considerações dos salmos em geral. E aqui terminamos a meditação do Salmo 126. Como hoje é dia 5 de dezembro, eu vou deixar um vídeo aqui sobre Provérbios, capítulo 5. Todos os meses nós fazemos a meditação no livro de Provérbios e nós lemos o provérbio do dia, porque quem faz isso, lê Provérbios e medita todos os meses em Provérbios, por 2 anos seguidos, prospera em todos os seus caminhos, toma decisões mais inteligentes e quem faz isso em 5 anos vê resultados que são notáveis de mudança e transformação. Então vou deixar aqui Provérbios 5 no final desse vídeo e do lado o botão para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.